Imagine entrar no seu carro, colocar o cinto, ligar o motor e confiar que tudo ali está seguro. Mas e se o próprio equipamento projetado para salvar sua vida for, na verdade, uma bomba relógio? Essa é a história da Takata, a gigante japonesa que por décadas dominou o mercado de airbags e cintos de segurança. E que depois mergulhou em um dos maiores escândalos da história automotiva mundial, com vítimas fatais, bilhões em prejuízos e uma falência que abalou até as maiores montadoras do planeta. Neste vídeo, vamos revelar como essa catástrofe começou, quem tentou esconder a verdade, os casos mais impactantes, as montadoras mais atingidas e o que tudo isso nos ensina sobre confiança, segurança e ganância. Se você gosta de histórias reais com impacto global, se inscreve agora no canal, porque o que você vai ver aqui vai mudar a forma como você olha para seu carro. A história da Takata começou de forma modesta, mas promissora. Fundada em 1933, em Shiga, no Japão, por Takezo Takada, a empresa produzia inicialmente tecidos industriais, incluindo paraquedas usados pelo exército japonês na Segunda Guerra Mundial. Com o fim do conflito, a indústria japonesa precisava se reinventar, e a Takata encontrou uma oportunidade na crescente demanda por automóveis e segurança veicular. Nos anos 50 e 60, a segurança em carros era quase inexistente, mas com o aumento dos acidentes de trânsito, crescia também a pressão por regulamentações. A Takata viu nisso um filão promissor e passou a investir pesado em tecnologia de retenção, cintos de segurança, pré-tensionadores e, posteriormente, airbags. Em 1977, foi criada a Takata Safety Systems, e na década de 1980, a empresa já fornecia cintos para gigantes como Honda e Toyota, expandindo rapidamente para a Europa e os Estados Unidos. Em 1998, com o lançamento de seus próprios airbags, a Takata se consolidou como um dos 3 maiores fornecedores globais de sistemas de segurança automotiva, ao lado da Autoliv e da TRW. Sua expansão foi brutal. A empresa operava em mais de 23 países, com mais de 50 fábricas e fornecia diretamente para quase todas as grandes montadoras do mundo. A receita era sólida, a reputação impecável. Ninguém poderia imaginar que esse império se tornaria o protagonista de um desastre global. O problema que arruinaria a Takata começou nos bastidores das linhas de produção no final dos anos 90. Na busca por baratear custos e acelerar a produção, a empresa decidiu trocar o propelente químico utilizado para inflar seus airbags. Abandonando compostos mais estáveis como a guanidina nitrato, a Takata passou a utilizar nitrato de amônio, um composto explosivo conhecido por seu uso em fertilizantes, e também, tragicamente, em atentados terroristas como o de Oklahoma City em 1995. O nitrato de amônio é extremamente sensível a calor, umidade e tempo de armazenamento, características perigosas para algo que deveria permanecer confiável por décadas. E ainda pior, os airbags da Takata não usavam estabilizantes químicos que poderiam conter a degradação da substância. Com o tempo, os propelentes absorviam umidade, degradavam-se e geravam uma explosão violenta quando acionados, fragmentando a cápsula metálica do airbag e lançando estilhaços contra os ocupantes. A falha era silenciosa, mas mortal, e estava instalada em milhões de veículos, sem que ninguém soubesse. A primeira morte documentada ligada diretamente a um airbag Takata ocorreu em 2004. Mas, de forma alarmante, a empresa optou por não informar as autoridades ou o público. Em vez disso, executivos iniciaram revisões silenciosas, trocando componentes defeituosos sem alertar consumidores, sem emitir recalls e sem reconhecer o risco. Ao longo dos anos seguintes, as falhas se multiplicaram. Pessoas começaram a morrer, atingidas por fragmentos metálicos em acidentes simples, que normalmente não seriam fatais. Um dos casos mais chocantes foi o de Ashley Parham, em 2009. Após uma colisão leve, o airbag de seu Honda Civic explodiu. Um estilhaço atingiu sua garganta, causando hemorragia fatal. Casos semelhantes ocorreram no Japão, Malásia e nos Estados Unidos, mas a Takata e as montadoras
continuaram agindo com lentidão. Em 2011, foi revelado que a empresa já sabia do problema desde 2000 e que documentos internos haviam sido adulterados para mascarar falhas. Um ex-funcionário da Takata revelou à imprensa que testes feitos nos Estados Unidos mostraram falhas explosivas, mas que os resultados foram intencionalmente destruídos pela chefia. A verdade começou a vir à tona em 2013, quando a NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, iniciou uma investigação mais profunda. A pressão aumentou e em 2014 veio a bomba. Um recall de mais de 10 milhões de veículos em todo o mundo foi anunciado. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Com novas evidências surgindo a cada mês, o número de veículos afetados subiu exponencialmente. Em 2015, 34 milhões de airbags. Em 2016, 60 milhões. Em 2017, o número passou de 100 milhões de unidades defeituosas. Montadoras enfrentavam filas imensas de clientes, atrasos em peças de reposição, processos judiciais e perdas bilionárias. A gravidade do problema era tanta que alguns modelos foram proibidos de circular até que o airbag fosse substituído. A recomendação da NHTSA foi clara: se você possui um modelo com airbag Takata, pare de dirigir agora. Em alguns casos, os estilhaços provocaram decapitação. O risco era real, presente e inaceitável. A lista de montadoras atingidas é extensa, mas algumas sofreram mais que outras. A Honda foi sem dúvida a mais impactada. 55 milhões de airbags defeituosos foram instalados em seus veículos. Pelo menos 17 das mortes reconhecidas pela NHTSA ocorreram em carros da Honda. A marca japonesa sofreu um enorme abalo em sua reputação, especialmente nos Estados Unidos, onde foi acusada de conivência e negligência. Outras montadoras que sofreram forte impacto. Toyota teve que substituir 20 milhões de airbags e chegou a suspender vendas temporariamente. Ford registrou mortes e emitiu alertas de não condução para modelos como o Ranger. BMW viu sua imagem de luxo abalada após a explosão de um airbag em um Série 3 que matou um motorista na Malásia. Mazda, Nissan, Subaru, Chrysler, GM, Mercedes-Benz, todas sofreram com o escândalo. O mais alarmante: milhares de carros com airbags Takata continuavam sendo vendidos no mercado de usados, sem qualquer alerta ao consumidor. O colapso da Takata custou vidas, bilhões de dólares e a destruição de uma das maiores empresas automotivas do Japão. Em 2017, a Takata pediu falência nos Estados Unidos e no Japão. Em 2018, foi comprada pela Key Safety Systems, uma empresa com sede nos Estados Unidos, mas controlada por um grupo chinês. A dívida acumulada da Takata ultrapassava 9 bilhões de dólares. As montadoras também arcaram com um peso monumental. Honda perdeu mais de 3 bilhões de dólares só em recalls e indenizações. Toyota estimou gastos de 1,3 bilhão de dólares. Ford e GM, mais de 1 bilhão de dólares cada. O governo dos Estados Unidos criou um fundo de 1 bilhão de dólares para compensar vítimas e acelerar substituições, e a própria Takata foi condenada a uma multa criminal de 1 bilhão de dólares. O custo moral e humano, porém, é incalculável. As investigações mostraram que o escândalo não foi fruto de erro técnico, mas de decisões conscientes em busca de lucro. 3 executivos da Takata foram formalmente acusados de fraude e conspiração. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que a empresa colocou lucros acima da segurança humana. Em 2017, um acordo judicial determinou 25 milhões de dólares em multa criminal, 125 milhões de dólares para vítimas, 850 milhões de dólares para montadoras. A empresa nunca admitiu culpa total, mas os documentos internos falam por si. E-mails mostram que engenheiros alertaram sobre os riscos e foram ignorados. Hoje, o escândalo da Takata é estudado em universidades de engenharia, direito e administração como exemplo clássico de falha ética corporativa. O caso Takata mudou para sempre os padrões da indústria. Agências reguladoras de todo o mundo passaram a exigir testes mais rigorosos, maior transparência e relatórios técnicos auditáveis. A confiança entre fornecedores e montadoras foi abalada,
E hoje, muitos contratos exigem cláusulas mais severas sobre qualidade e responsabilidade. O uso de nitrato de amônio em airbags foi praticamente extinto. Mesmo assim, o risco ainda existe. Em 2024, estima-se que mais de 10 milhões de veículos ainda circulam com airbags Takata antigos. Muitos donos sequer sabem do perigo, e a cadeia de substituição segue lenta em países da América Latina, Sudeste Asiático e África. A história da Takata é mais do que o colapso de uma empresa. É um alerta, um lembrete de que, às vezes, o custo de cortar custos é pago com vidas. Quando segurança vira estatística, quando o lucro fala mais alto que a verdade, todos perdemos. Quantas outras Takatas ainda estão por aí? É por isso que precisamos olhar para essa história com atenção e cobrar mais transparência de quem produz o que usamos todos os dias. E agora eu quero ouvir você. Você já conferiu se o seu carro está na lista de recall da Takata? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te impactou de alguma forma, deixa o like, compartilha com quem dirige e se inscreve no canal. Aqui você encontra histórias que a indústria não quer que você saiba, porque no nosso canal a verdade vem com airbag, mas sem estilhaços. Até o próximo vídeo!